Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês estão bem hoje? Nesta mensagem, estou dando continuidade ao estudo bíblico do Evangelho. Este que é o capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas. A segunda parte do estudo bíblico. No versículo 18 ao 30, está escrito: E dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore. E em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, o escondeu entre 3 medidas de farinha, até que tudo se levedou. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos! E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comida e bebida na tua presença, e tu tens ensinado nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Após Senhor Jesus ele ter repreendido um príncipe que estava se importando e valorizando mais a vida de animais do que a de uma pessoa que estava sendo oprimida por Satanás há anos, o Senhor ele começou a falar para aquele príncipe e para as pessoas que eram semelhantes a ele algumas parábolas. Ele contou que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é uma semente muito pequena. Mas após ser semeada na terra, ela se faz uma grande árvore, e as aves do céu elas vêm e fazem seus ninhos nela. Isso está interpretando que a mensagem do Evangelho ela pode ter grandes efeitos e também ela pode expandir o povo de Deus. Fazer com que o reino dos céus ele se expanda, ele cresça. Isso aqui está mostrando que uma simples mensagem, uma simples pregação no Evangelho pode fazer muita coisa. Ela pode transformar uma pessoa totalmente. E também, vou dizer, e ela pode também salvar uma alma e fazê-la habitar nos céus quando chegar a sua hora de partir. E, portanto, você que está me ouvindo, saiba que você não precisa até ter muito conhecimento bíblico. Você não precisa ter um dom para pregar, para anunciar o Evangelho e ganhar mais almas. O que se precisa fazer é saber um mínimo sobre o Evangelho. E orar e deixar o Espírito Santo usar você para falar de Jesus para as pessoas ao seu redor. Lembre-se, não sou eu nem é você que faz a obra do Senhor, mas o próprio Senhor é que faz a sua obra. Nós somos como que instrumentos em suas mãos. Nós somos os seus cooperadores. Depois o Senhor ele fez uma outra comparação ao reino dos céus. Ele é semelhante ao fermento que uma mulher tomando o escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Uma interpretação que eu tenho deste versículo é de que a palavra de Deus ela tem o poder para engrandecer o espírito, a alma e o corpo do crente. Por quê? Porque as palavras do Senhor, elas vivificam o espírito e também santificam a ele. Fazendo que uma pessoa ela seja alguém limpa interiormente, limpa em seus atos, limpa em suas palavras e não suja. E também ela faz com que a alma de alguém seja mais justa, em que ela pensa e sente o que é correto, o que é bom. E também ela engrandece o corpo, porque o corpo de uma pessoa que crê em Deus e obedece a Ele
é um corpo puro. Por quê? Porque uma das coisas que nós temos que fazer, como crentes, como cristãos, é guardar os nossos próprios corpos, guardá-los puros. E além disso, se alguém decidir glorificar a Deus com o seu corpo, essa pessoa, ela não apenas guardará o seu corpo puro, mas também ela vai cuidar dele. Ela vai se alimentar corretamente, praticar alguma atividade. Isso fará com que o corpo seja saudável, forte e também bonito. Então, o corpo de uma pessoa que não se cuida é bem diferente. Após, dando continuidade, após o Senhor ele ter ensinado essas coisas, ele passou a andar pelas cidades e pelas aldeias, e ele pregava o evangelho, e ele estava ensinando também a sua doutrina às pessoas. E ele estava caminhando para Jerusalém, e quando ele caminhava, ele estava aproveitando as oportunidades que ele estava tendo para ganhar mais almas e expandir o reino dos céus. Então, e durante esse tempo, havia uma pessoa que provavelmente era um discípulo, e ele fez uma pergunta para o Senhor Jesus: Senhor, são poucas as pessoas que se salvam? Bom, o Senhor, então, ele disse para este, e não só para este, mas para aqueles que também estavam por perto, o ouvindo, para eles se esforçarem para entrar pela porta estreita, tá? Isso quer dizer, para nós nos esforçarmos para entrarmos no reino de Deus. Porque aqui o Senhor está esclarecendo que muitos, eles tentarão entrar, mas não poderão. No versículo 25 ao 27, o Senhor está usando uma parábola para ilustrar o que acontecerá no futuro. Este pai de família que está se referindo é Deus. E vamos dizer aqui, chegará um tempo em que o Senhor Deus, ele se levantará e ele fechará a porta da graça. Então, as pessoas que desprezaram a oportunidade que tiveram de se arrepender de seus pecados, crer em Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador, elas partirão deste mundo e elas começaram a pedir para Deus que Ele permita com que elas entrem no céu. Elas o chamarão de Senhor, mas ele dirá que não sabe de onde eles são. Aquelas pessoas, elas não têm um lugar. A casa dos crentes não é nessa terra. A casa dos crentes está no céu. Alguns acabam ouvindo a voz do Espírito Santo falar com eles por meio de seus servos. Eles dirão que eles estavam na presença de Deus e estavam convivendo com Ele. E o Senhor estava lhes ensinando. Eles tentaram convencer o Senhor a permitir que eles entrem nos céus, dizendo: Senhor, nós estivemos contigo e fizemos coisas juntos. Mas então o Senhor lhe dirá: eu não os conheço, eu nem sei de onde vocês são. Então, afastem de mim todos que praticam iniquidade. Deus, ele sabe todas as coisas, então por que ele disse: eu não vos conheço? Há uma razão para isto. Os cristãos, quando eles partirem deste mundo, eles receberão um novo nome. Um nome que foi dado por Deus. E o Senhor, ele conhece o novo nome de cada crente. Mas essas pessoas, elas não têm nomes dados pelo Senhor. Então o Senhor está mostrando que aquelas pessoas, elas não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Elas não têm parte com Deus. Aquelas pessoas, elas nunca se arrependeram de verdade dos seus pecados. Elas não... Vamos dizer... Elas também não haviam buscado
ter um relacionamento com Cristo, não buscaram ter comunhão com Ele, intimidade, conexão. Essas pessoas, elas eram apenas religiosas. Elas entravam na igreja, congregavam, ouviam uma pregação ou outra, davam dízimos, diziam amém e glória, e repetiam muitas vezes as mesmas palavras nas suas orações. Mas elas não faziam mais do que isso. Elas não amavam ao Senhor. Elas não buscavam se relacionar com Ele, fazer a sua vontade. Elas não obedeciam às suas palavras. Elas faziam tudo o que elas queriam. E elas não queriam o Senhor. O que elas queriam era as suas bênçãos. Aquelas pessoas, elas não têm um lugar para se. Por quê? Porque elas não têm parte com Deus. E por isso, o Senhor Jesus não preparou um lugar para estas nos céus. E o Senhor, Ele mandará que essas pessoas, elas se afastem dEle. Todos que praticam a iniquidade. A iniquidade, ela significa desigualdade. Mas em outros contextos, está querendo se referir a injustiça, a pecado, isso quer dizer, a transgressão da lei, a desobediência à palavra. Ou seja, está querendo dizer, afastem de mim todos os que permanecem no pecado. Há perdão para pessoas que cometem pecado, mas se arrependem de verdade. Há um texto que eu estou me lembrando aqui que o apóstolo João, ele declarou isto. Em 1 João capítulo 13, versículo 4. 3, versículo 4. Então, peraí, não é este. Acho que é o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Os filhos de Deus, eles não permanecem na prática do pecado. Por exemplo, se alguma pessoa antes de Jesus, ela cometia a imoralidade sexual, ela ficava se embriagando, ela era uma pessoa violenta, uma pessoa que ficava falando mal dos outros, após ela conhecer a Cristo verdadeiramente e receber como seu Senhor e Salvador, ela se tornou uma filha, ela se tornou um filho de Deus. E tal pessoa, a pessoa entrar num processo de santidade. E com isso, ela começa a renunciar às coisas que ela fazia e muda suas atitudes. Se ela cometia pecados sexuais, ela abandona essas práticas e começa a guardar a si mesmo e a ter relações apenas com seu cônjuge. Se ela se embriagava, ou ela modera na bebida, ou então ela para totalmente de beber álcool. Se ela era violenta, ela se torna uma pessoa mansa e pacífica. Se ela falava mal dos outros, ela passa agora a abençoar as pessoas, ao invés de amaldiçoar elas com as suas palavras. E o Senhor... E é uma outra característica que um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus, eles praticam a justiça. Isso é o quê? A fé e o amor. Eles creem em Deus, esperam nele e também eles o amam. Amam a ele e amam também ao próximo e a si mesmos. E os filhos de Deus, eles também amam aos seus irmãos e às suas irmãs. Eles os tratam com amor e não com ódio ou desprezo. O Senhor, ele contou o que acontecerá aos tais que ficarem de fora do reino dos céus. Eu mencionei que era Deus me referindo ao Pai. Mas entendo que aqui está referindo mais ao Senhor Jesus, o que ele fará. Eu estou um pouco confuso nessa parte, se aqui está se referindo ao Pai ou ao Filho. É um dos dois que está se referindo.
O Senhor declara que quando chegar o tempo em que a porta da graça será fechada, isso quer dizer, a porta de salvação se fechar, haverá muitas pessoas que estarão chorando e rangendo os dentes. Pelo que entendo, elas estarão chorando por causa da perdição delas. Porque se elas não entrarem no céu, então elas vão ter que entrar no inferno. Eles também estarão rangendo os dentes de raiva. Raiva contra si mesmo por terem desprezado as oportunidades que tiveram. Mas também pode ser raiva contra outras pessoas. Porque, tipo, por que eu deixei essa pessoa me impedir? Por que eu dei ouvidos a ela? E não a voz do Espírito Santo? Essa advertência que o Senhor lhe deu é para aqueles que estavam lhe ouvindo, mas não estavam o buscando. Não estavam buscando entrar no reino dos céus. Aquelas pessoas, elas não entraram lá, mas elas verão Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino. Mas eles se verão sendo lançados fora. E o Senhor declarou que no reino de Deus virão muitas pessoas. Virão pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste. E eles se assentarão à mesa no reino. E o Senhor declara que há últimos que serão os primeiros e há primeiros que serão os últimos. Os judeus, eles deveriam ser os primeiros a entrarem no reino dos céus, porque eles são o povo escolhido de Deus. Mas como muitos não creem no Senhor Jesus, não creem que ele é o Messias, o Filho de Deus, muitos judeus serão os últimos a entrar, enquanto que os estrangeiros, aqueles que nem faziam parte do povo de Deus, que serão os primeiros a serem salvos e a entrarem no céu. No versículo 31 em diante está escrito: Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos, debaixo das asas? E não quiseste? Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, e eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que me digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Alguns fariseus, eles haviam se manifestado, dizendo para o Senhor Jesus se retirar, porque o rei Herodes queria matá-lo. É uma atitude um pouco estranha. Se eles estavam querendo ajudar, provavelmente não. Eles estavam querendo fazer o Senhor ele ir embora usando uma desculpa boa para isso. Mas o Senhor Jesus, ele não deixou o rei Herodes lhe impedir de fazer a obra de Deus. Disse para aqueles homens darem uma mensagem para Herodes: Eu faço milagres hoje e amanhã. Isso quer dizer que eu vou continuar fazendo a obra de meu pai hoje e no dia seguinte também vou fazer. E no terceiro dia ressuscitarei. E eu terei completado toda a minha obra. Uma obra que o Senhor Jesus ele teve que fazer durante sua vida foi ter vindo neste mundo para oferecer a si mesmo em sacrifício, para dar a todos os homens e mulheres no mundo, do passado, presente e futuro, a oportunidade de salvação, para que todos possam ser livrados da condenação eterna no inferno. E no terceiro dia após a ressurreição de Cristo, ele havia ressuscitado e ele saiu da terra e ele passou alguns dias com os seus discípulos, conversando com eles sobre as coisas relacionadas ao reino dos céus. E após isso, depois de 40 dias, ele foi elevado aos céus e passou a habitar lá. E agora, quem passou a habitar com os crentes, com os cristãos, foi o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. No versículo 33, o Senhor ele declara que importava que ele continuasse caminhando hoje e amanhã e no dia seguinte.
ele tinha que continuar fazendo a vontade de Deus, continuar realizando a sua obra, para que quando ele morresse em Jerusalém, e não fora dela. Pelo que eu entendi, muitos profetas de Deus eles foram mortos naquela cidade. E importava que Cristo também, ele morresse lá, servindo como um sinal de que ele é verdadeiramente um profeta enviado pelo Pai. No versículo 34, o Senhor ele denuncia o pecado dos judeus que habitavam em Jerusalém. Aqueles homens e mulheres, eles matavam os profetas de Deus que lhes eram enviados. Os matavam porque eles anunciavam a verdade, eles anunciavam a palavra do Senhor. E eles condenavam as pessoas que eram enviadas pelo Senhor a eles. O Senhor muitas vezes ele quis juntar os judeus e fazer eles viverem em Jerusalém. Mas, como dizer, muitas das vezes os habitantes de Jerusalém eles não quiseram se ajuntar. O Senhor ele profetizou o que acontecerá a Jerusalém. Aquela cidade ficaria deserta. E os judeus eles não verão ao Senhor Jesus até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele está querendo dizer como dizer, os judeus, o povo de Israel, ele só verá ao Senhor Jesus Cristo quando disserem: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Isso é algo profundo. Na grande tribulação, o Senhor ele descerá do céu e se manifestará quando todas as nações do mundo elas se reunirem contra Israel para pelejar contra esse povo. Israel, desesperado, então ele começa a clamar para que venha o Senhor. E quando eles disserem aquelas palavras, bendito aquele que vem em nome do Senhor, então Cristo, ele descerá nos céus e se manifestará. E ele derrotará todos os inimigos de seu povo. E ele salvará a Israel. Bom, meus irmãos, este aqui é o fim deste capítulo. Tá bom? Você aprendeu algo novo ao ouvir essa mensagem? Se sim, deixe seu comentário. E se você tem uma outra interpretação desses textos, deixe escrito também. Compartilhe a sua interpretação sobre este assunto. Se você gostou desse vídeo, peça que aperte o botão de gostei e também se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E ative também o botão de sininho para você receber as notificações de um próximo vídeo. E também compartilhe este vídeo, essa mensagem para os seus. E assista também as outras mensagens que tenho enviado no YouTube, para que seja abençoado e edificado pela palavra de Deus que tenho anunciado em minhas mensagens. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E até a próxima, se o Senhor quiser.